Muito bem, um dos maiores assaltos já realizados em Blumenau continua sem respostas. Há 5 meses, uma quadrilha invadiu o aeroporto aqui da cidade e roubou mais de 9 milhões de reais. Os criminosos que estavam fortemente armados. A família, inclusive, da jovem que foi atingida por uma bala perdida, ainda espera por justiça. Todos os dias, da varanda de casa, o David lembra de uma cena difícil de esquecer. Daqui, ele consegue enxergar a empresa onde a namorada foi atingida por uma bala perdida. Isso me aflige muito, né? Poder acordar todos os dias e sair para trabalhar ou fazer minha rotina normal e poder estar presenciando essa vista assim do aeroporto, né? Isso que me aflige bastante, assim. Ainda parece que não caiu a ficha ainda, apesar de ter se passado quase 5 meses, já não consigo ainda assimilar essa situação. Para entender o que aconteceu, a Edivânia morava aqui e trabalhava aqui pertinho, ali embaixo, nessa indústria têxtil, às margens da rodovia. Era um dia normal de trabalho, todos os funcionários estavam no refeitório, era horário de lanche. Quando, de repente, bandidos invadiram o aeroporto de Blumenau, que fica bem atrás. A intenção era roubar um avião que fazia transporte de valores. Naquele momento, havia 3 carros fortes ao redor para fazer segurança. E os vigilantes reagiram. Resultado, começou uma troca de tiros. E a Edivânia, que estava trabalhando e não tinha nada a ver com essa história, foi atingida por uma bala perdida e morreu em seguida. Edivânia Maria de Oliveira tinha apenas 22 anos. As marcas dos tiros ainda estão nas paredes da empresa. Alguns funcionários não conseguiram mais retornar ao trabalho depois do ocorrido. Ficou na mente de todo mundo, né? A gente não esquece, qualquer barulhinho, qualquer coisa, a gente fica pensando que vai acontecer a mesma coisa. Não tem como esquecer, a gente nunca vai esquecer o que aconteceu aqui. Parecia cena de filme, né? Sim, parecia cena de filme, foi muito triste. A gente ficou tudo ali no guarda-volume, trancada, eu acho que, foi cena de filme. Muito triste mesmo. Nunca quero passar por aquilo que eu passei. Após o assalto, proibiram o transporte de valores no aeroporto de Blumenau. Mesmo assim, quem trabalha nas proximidades vive com a sensação de insegurança. Qualquer ruído fora do normal sempre te deixa alterado, mexido. Eu mesmo, em algumas situações, passo uma motocicleta com escapamento aberto, dando estalos, e eu estou distraído. Internamente você relembra do caso. Provavelmente eu vou levar isso para o resto da minha vida, né? Eu tenho filhas da idade dessa moça que veio a falecer, então você fica muito marcado mesmo. O assalto em Blumenau pode até ser comparado com série de TV. As coisas iam dar tão errado que a gente ia ficar perto de perder o jogo. De ladra para assassina. Assim como em La Casa de Papel, tudo foi friamente calculado. Os bandidos roubaram malotes com mais de 9 milhões de reais. Eles alugaram uma residência em Blumenau e usavam uma falsa ambulância. Eles também tinham carros blindados e estavam fortemente armados. De longe, era possível escutar os disparos das armas de fogo. Após a ocorrência, 3 pessoas foram presas pela Polícia Militar e permanecem no presídio regional de Blumenau. Mas, segundo a Polícia Civil, o assalto teve a participação de pelo menos 8 pessoas. Descobrir quem é esta quadrilha, por enquanto, ainda é um quebra-cabeças e pode ter relação com outros crimes ainda mais fortes.
Há possibilidade da quadrilha que assaltou o aeroporto de Blumenau ser a mesma que invadiu o aeroporto de Guarulhos. O crime foi no mês passado e os bandidos levaram mais de 700 quilos de ouro. As coincidências são muitas. As duas ocorrências foram em aeroportos. Tanto no assalto de Blumenau quanto no de São Paulo, havia 8 criminosos na ação. Nas duas situações, eles usaram veículos blindados e fugiram em falsas ambulâncias. A empresa que faria o transporte de ouro seria a BRICS, a mesma que faria o transporte de valores em Blumenau. Apesar de tantas semelhanças, ainda não há confirmação de que sejam as mesmas pessoas. E a investigação em Blumenau ainda não tem prazo para ser finalizada. Desde o dia em que esse crime foi praticado, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina está realizando ações policiais na busca da identificação da autoria. O que hoje nós podemos dizer é que há ações policiais sendo feitas e no momento oportuno serão trazidas ao domínio público. Enquanto isso, quem conhecia Edivânia ou mora perto do aeroporto só espera por justiça. De momento, o que eu almejo é que ninguém passe o que eu passei. Na minha família, a família dela, os amigos. É a pior sensação que tem no mundo, assim. Nunca havia perdido ninguém próximo. E, de fato, é uma dor inexplicável, assim. Eu só almejo que ninguém passe o que eu passei. Bom, já está com a gente aqui o delegado regional da Polícia Civil, Egídio Ferrari, para a gente falar sobre este assalto, aliás, um dos maiores, né, da história também do nosso estado, né, delegado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, foi um crime que trouxe muita violência, né, algo que nós realmente não estamos acostumados, nem em Blumenau e nem em Santa Catarina. O que a polícia conseguiu apurar nesses 5 meses? Tivemos a prisão dessas 3 pessoas, como a Danúbia de Souza falou na reportagem, mas o que a gente tem de novidade 5 meses depois desse assalto, doutor? Bom, veja, Alexandre, nós, desde o dia em que ocorreu o crime, né, todas as equipes aqui de Blumenau e também do DEIC de Florianópolis, né, já unimos nossos esforços no sentido de conseguir maiores informações. Agora, realmente, por ter sido um crime muito elaborado, né, muito bem praticado e organizado, nós também, óbvio, estamos levando um tempo para poder investigar. E muitas vezes nós não podemos divulgar informações porque elas podem sim prejudicar o andamento dessas investigações, né? Então, o inquérito policial é presidido pelo delegado Anselmo, lá na DEIC de Florianópolis. Houve uma discussão jurídica até no início do caso, logo depois do crime. As primeiras medidas que pedimos, por exemplo, a prisão preventiva, né, desses 3 presos pela Polícia Militar, porque eles foram presos em flagrante apenas pela posse de munição, coletes, né, e não pela participação no roubo. Então, tudo isso foi representado, a Polícia Civil correu atrás para conseguir que eles ficassem presos. Mas até essa discussão se ficava com a Polícia Federal, se ficava com a Polícia Civil. O que nós fizemos? Sentamos com a Polícia Federal em Itajaí, fizemos uma reunião e estamos trabalhando em conjunto. Até porque agora, né, esse último assalto ocorrido no aeroporto em Guarulhos, como nós vimos na reportagem, tem muitas coincidências sim, né, e com isso, todas as informações estão sendo tratadas, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Civil de São Paulo e também a Polícia Federal. Então não se descarta que talvez possa ser a mesma quadrilha de Blumenau e São Paulo? Não se descarta, né, principalmente pela organização, pelo modo de agir, mas como falei, realmente nós temos avançado já nas investigações, nós temos outras pessoas, inclusive identificadas, né? Mas eu tenho que parar por aqui, infelizmente. Claro. Eu não posso trazer maiores informações por conta do andamento em sigilo dessas investigações. Glória. Não, claro, e a comunidade tem que, logicamente, compreende isso dali. A questão é o seguinte, a gente viu nesse assalto de Blumenau bandidos fortemente armados, e muitos deles mais armados do que polícia. De lá para cá houve um processo de reflexão, poxa, a gente tem que estar preparado para o que der e vier. Esse assalto aqui ninguém esperava que iria acontecer, ainda mais numa pista de aeroporto, né, delegado? Além do trabalho de investigação, tem esse trabalho de reflexão pelo aquilo que a gente passou há 5 meses aqui na cidade? Tem sim, tudo é um aprendizado. Agora o que eu posso dizer para você é o seguinte,
se naquele roubo nós tivéssemos uma equipe da polícia, né, tanto faz da polícia militar ou polícia civil, no momento e trocado tiro com os criminosos, o resultado poderia ser ainda pior, né? Por quê? Realmente eles vieram com carros blindados, né, com munição antiaérea, munição que derruba aeronaves, tanto que perfurou, né, a blindagem dos carros fortes, chegando a ferir inclusive os vigilantes. Então, nesses casos, na verdade, a gente precisa trabalhar com inteligência, e isso a Polícia Civil tem investido muito, no sentido de prevenir, de tentar evitar antes que esses crimes aconteçam. Porque, infelizmente, o resultado morte que ocorreu com aquela jovem, que todos nós lamentamos muito, né, justamente por conta da troca de tiros, porque os seguranças estavam com revólver calibre 38 e espingarda calibre 12. Né, isso nem de perto eles conseguiriam, né, fazer frente à ação dos criminosos. Claro, sem dúvida. Tá bom. Delegado Egídio Ferrari, que comanda a Delegacia Regional da Polícia Civil aqui em Blumenau, 5 meses após este assalto, para dar uma atualizada, a polícia continua trabalhando, e a boa notícia que o senhor falou é em conjunto, não há uma divisão de Polícia Federal e Polícia Civil, e até mesmo Polícia Militar, né, mas aqui a gente torce realmente que esse crime seja elucidado, né, o quanto antes. Doutor, muito obrigado, né, mais uma vez, um abraço muito forte. Obrigado.